Então, gente, dando continuidade aqui aos conceitos de copresença que nós estávamos tentando compreender, vamos tentar entender então agora a convexidade. Gente, convexidade ele é um termo muito mais complexo do que a gente vai discutir aqui. Eu estou simplificando o conhecimento para que a gente tenha uma aplicação própria do profissional de nível técnico, porque ele tem a ver com muito estudo científico, com muita constatação, com muita pesquisa, e a gente não pode perder um tempo tão alongado com tanta pesquisa. Mas a gente pode pensar de maneira simplificada que a convexidade tem a ver com o fechamento do espaço. E a gente sabe que as pessoas têm tendência natural a querer se reunir e a permanecer num espaço que ele é completamente fechado. Espaços que têm muitas aberturas, por exemplo, se você tem isso aqui, só isso aqui de parede, digamos, porque podem ter até móveis aqui ó, no meio do ambiente, marcando alguma coisa ou alguma atividade. Mas aqui é aberto que dá para uma varanda, aqui é aberto que dá para os quartos, aqui é aberto que dá para a sala. Olha a quantidade de fechamento que esse espaço tem. Mínima. Quer dizer que ele é um espaço com tendência à permanência ou à transição? Transição. As pessoas não vão querer permanecer. Na sua explicação, quando for falar de convexidade, você pode fazer um desenho e explicar. Espaços com pouca fechamento tendem a ter característica de transição. Espaços, aí você pode desenhar um outro. Com maior nível de fechamento, eles tendem a ter característica de permanência. Aí podem colocar alguma mobília, alguma coisa aqui dentro para fazer a explicação só esquemática. Mas a convexidade, ela não tem a ver somente com fechamento. É por aí que a gente começa a entender a convexidade. Deixa eu ver o que está escrito aqui no conceito. Capacidade que o espaço tem, de apresentar características de fechamento no seu perímetro poligonal, de forma a conduzir a uma permanência devido à sua facilidade de interação ou integração. Dentro desse conceito, a partir do momento em que definimos espaços convexos, basta evitar o uso de espaços côncavos. Bom, não está muito bem explicado isso não, tá? A gente precisa de um desenho para entender. O que é um espaço convexo, o que é um espaço côncavo? Se a gente pudesse só graficamente explicar a diferença entre um e o outro, o espaço côncavo é aquele que ele induz a criação de mais de uma aglomeração social, tá? Ou seja, tem gente que defende essa explicação dizendo que se você passar um traço por dentro de um espaço e ele passar por cima de mais de duas paredes, esse espaço é côncavo. Meu professor de copresença, ele ensinava desta maneira também, dentre várias coisas. Né? Então, ó, aqui, por exemplo, eu passei uma linha, eu passei por cima de uma, duas, três, quatro paredes. Isso é um espaço côncavo. Agora, na prática, vamos entender qual o resultado que isso traz para a gente? Gente, isto aqui é uma sala. E eu gostaria que todo mundo da família coubesse nessa sala, digamos que ela tenha 40 metros quadrados. Se eu colocar as pessoas dentro de uma sala com esse formato, nem todo mundo vai estar interagindo dentro de um mesmo núcleo, concordam? Vai formar uma panelinha que vai ficar nesta área, ou nesta, né? Ou nesta, e um outro grupinho vai vir para cá. Então, sala em L não é uma... Depende. Sala em L pode ser muito bom, desde que fique bem claro que existem atividades que precisam ser diferenciadas e que elas têm necessidade de não acontecer ao mesmo tempo. Exemplo, esse trecho aqui, eu posso configurar a sala de estar e nesse pedaço a sala de jantar. Se fosse tudo estar, poderia... Se fosse tudo estar, esse não seria um bom formato. Se tudo isso fosse um local onde eu quero que as pessoas se encontrem, permaneçam e interajam entre si, ruim. Mas se existe a possibilidade
de que no espaço alguém interage aqui, mas alguém se isole aqui para fazer alguma coisa, essa solução de espaço côncavo é boa. Por exemplo, isto é um quarto. Não sair da sala e fui para o quarto. Esse pedaço aqui, ele é para dormir. Digamos que seja de dormir. Mas a gente sabe que nem só de dormir vive a criança dos dias de hoje, né? Ele também pode ter uma bibliotequinha para ele, com uma sala de estudos, e tudo isso pode acontecer aqui. Um espaço suficiente, inclusive, para ele trabalhar no computador, agregar livros aqui na biblioteca e até fazer uma reunião assim de um trabalho de casa, com a mesinha aqui, ó. Olha que legal que surgiu. Então, gente, o espaço côncavo, normalmente, ele é inadequado para uma única aglomeração social. E o convexo é o melhor do ponto de vista copresencial. Espaços mais fechados e que não têm reentrâncias, eles tendem a ser melhores do ponto de vista social. Uma outra coisa também que acontece e gera um problema com relação à convexidade é quando você começa a produzir dimensões que não suportam mobiliário. Por exemplo, isto aqui, ó, não passa lá na lei lá do meu professor, mas para mim é um espaço côncavo. Ele não é convexo. Ele dificulta a aglomeração social e ele tende a perder o aproveitamento nos cantos. Ok? Agora, óbvio que você tem solução para tudo quando isso aqui acontece. Porque se você tem esse tipo de espaço aqui dentro de uma aglomeração, provavelmente existe outro aqui na continuidade. Normalmente não é isso que vai ter? Nada te impede de você quebrar alguns trechos e produzir outros resultados. E fazer com que essa área se torne útil. Ok? Numa situação de análise, você diz que encontrou um espaço que para a convexidade ele é inadequado, pois ele tem um mau fechamento, ou um fechamento mal resolvido. Mas que na sua proposta, você vai quebrar a parede, fornecendo paredes perpendiculares, que vão melhorar o aproveitamento do espaço. De repente, nesse trecho que a gente abriu para o lado de cá, ó, eu consigo dar um outro aproveitamento, colocando alguma coisa aqui no canto, que vai fazer com que isso aqui interaja melhor. Então, aí depende muito da sua solução. Mas um desenho como este aqui, ó, você pode colocar como um exemplo de ilustração, fazer assim, ó, e explicar espaços com tendência à perda de uso nos cantos. Um exemplo, ok? E aí vocês podem ver também, hoje em dia nós temos muitos blogs na internet com gente que coloca dicas de decoração, dicas de arquitetura, tá? A maioria deles são feitos por leigos ou por arquitetos muito mal preparados, na minha opinião, tá? Mas eles de vez em quando colocam muitas coisas interessantes que, se você já tem consciência sobre essas técnicas, você aprimora a dica que ele está dando lá e joga um conceito como este. Ok? Então ficou entendido aí a convexidade, gente? Como usar e aplicar no projeto, né? A gente consegue melhorar um espaço se a gente vai lá e dá uma mexidinha na convexidade dele. Não vou mexer aqui não, viu? Vou apagar com a mão, depois eu lavo a mão porque está desligando isso. Bom, outro item que tem a ver com corrigir, né? Que não é sala, é copresença. Você não vai melhorar aquele conceito lá, não? Melhora de uma vez. Qual? Bota lá, você lê desde o início. Eu côncavo lá e Deixa eu terminar a gravação que eu volto. Eu volto e redigito.
O dia que vai ser aqui sem tudo. Depois da gravação a gente discute. Beleza? Constitutividade. Vamos ver primeiro o que eu botei de conceito, porque eu até corrijo se ele tiver com alguma coisa errada. É compreendida como a subciência da copresença que explica como a sociabilização, a partir das fontes de acesso, acontecem em torno das aberturas de ligação entre as atividades, cujos estudiosos dessa subespecialidade costumam chamar de constituições. Basicamente, a constitutividade explica que quanto mais acessos para um espaço, maior tendência à agregação social. Espaços com menos constituições têm maior tendência ao público. É mais usado socialmente, enquanto espaços com menos constituições têm tendência ao privado e menor utilização social. Deu para entender isso aí? Não deu. Tá, Vamos abrir a planta da Sara, que ela explica bem. Está brigando lá com a competição. Está dizendo que ambientes fechados têm a tendência de... Vamos entrar lá na casinha da Sara e vocês vão entender o que é isso a partir dessa planta. Gente, constituições têm a ver com acessos, ok? Constituição e acesso é a mesma coisa? Praticamente, mas sim. É praticamente a mesma coisa. Existe um grau de profundidade que nós não vamos entrar, que a gente entende depois que não é exatamente, mas nós podemos considerar isso, tá? Imagine que aqui, ó, eu tenho um acesso, é porque não está desenhado aqui no projeto, ó. Um acesso aqui, uma porta de acesso vindo da garagem. Um acesso vindo da área externa da casa, a partir do hall de entrada. Um acesso vindo da cozinha. Um acesso vindo dos quartos e um outro vindo da escada que dá acesso à área superior. Através do conceito de constitutividade, gente, a copresença maior que a gente vai ter nessa planta aqui, sem dúvida nenhuma, é a sala. Porque olha quantos acessos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Copresença total nessa sala. Isso do ponto de vista constitutividade. Ok? Qual é o segundo lugar aqui que tem maior copresença nesse trecho da casa que a gente está vendo? A sala de... Não, eu considerei isso aqui tudo uma coisa só, tá? A sala. A cozinha. Porque a cozinha tem um acesso. Ó, tanto ele teve um acesso secundário que veio da área externa e acessa ela, como o acesso de quem também está vindo ou da área de serviço ou daqui. Mas, na verdade, a gente não leva em consideração os acessos secundários. É o que está colado ao ambiente. Só que esse acesso ele tem um efeito mais forte, porque ele é bifurcação de vários outros acessos que convergem para ele, né? Mas aqui a gente tem dois acessos fortes à cozinha. Todo mundo que sai da casa acessa por aqui, todo mundo que chega do lado de fora, por um acesso de serviço, chega por aqui. Então esse é o segundo maior ponto de copresença do ponto de vista de constitutividade. Um local que tem constitutividade baixa. Deixa eu ampliar aqui. Eu vou te dizer que não, porque a gente vai olhar o quarto agora todo. E vamos entender o seguinte, ó. O quarto vai para cá. Do ponto de vista constitutividade, o quarto tem maior copresença do que, por exemplo, o lavabo. Só tem um acesso para ele. O quarto, ele tem um acesso, é porque aqui não está especificado. Aqui tem um acesso de quem vem da varanda, que consequentemente vem da área de lazer, e um acesso de quem vem da área social. Então, em outras questões, por exemplo, lá na axialidade e na convexidade, ele pode até ter maior copresença, ter uma copresença diferente. Mas na constitutividade, o quarto aqui está maior do que aqui, e está igual à cozinha, né?
Agora a gente sabe que esse quarto vai acabar tendo uma copresença menor que a cozinha, porque não é só a constitutividade que determina a copresença de um ambiente. É ele junto com vários outros fatores que nós estamos estudando aqui ao longo desse estudo que nós estamos fazendo, tá? Aqui, por exemplo, se a gente considerar que a constitutividade também é influenciada pelas outras leis de copresença, a gente vai ter uma copresença muito baixa aqui no closet também, né? Ó, só tem um acesso. Banheiro, só tem um acesso. Então ele tem copresença baixa. Quarto da empregada, só tem um acesso. Banheiro da empregada. E como ele é um acesso muito secundário, está num grau de privacidade que entra no ambiente, esse acesso vai tendo um peso cada vez menor e, do ponto de vista de constitutividade, vai tornando a copresença do ambiente mais fraca. Então, voltando ao que a gente estudou lá no conceito. Quanto menor a quantidade de constituições tiver um espaço, ou seja, de acessos, menor a copresença do espaço. Está entendido isso, gente? Tá. Beleza.